informação na lei ali para que eles pudessem apontar. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso e ele conhece a intenção do coração. Porque ele percebe a hipocrisia desses homens. Na pergunta, ele entende qual é a intenção do coração desses homens. E Jesus pede para que lhe tragam uma moeda. E os homens trazem a moeda, e o que a palavra diz? Quem está na moeda? César. A imagem de César e o nome. E o que Jesus diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Talvez essa noite você tenha muitas dúvidas, né? Que por mais que temos aqui muitas ministrações sobre dízimos e ofertas, mas é exatamente assim como Jesus relatou nessa passagem aqui. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a quantidade, ele não quer o valor. E ele quer reconhecer a verdadeira intenção do teu coração. Por isso que a palavra diz que aonde está o seu tesouro, aonde está o seu coração. Porque muitas vezes a gente pode fazer e deslumbrar olhos humanos, né? Reações nas pessoas que deslumbram esse mundo, com quantidade, né? Com atitudes maravilhosas, mas qual é a intenção do coração? Como você tem ofertado, como você tem dizimado? Como você tem trazido diante da presença de Deus a tua oferta, o teu dízimo? Será que Deus tem recebido aquilo que a gente tem devolvido do Senhor? Mas como assim, pastora? Porque é exatamente isso que a gente está falando. Não é, ai não, eu vou dar o meu dízimo, porque se eu não der, o diabo vai tocar e meu Deus do céu. Ele quer ver a intenção do teu coração, é o amor à obra dele. É amor em fazer pelo próximo, amor em fazer pelo evangelho. E hoje as pessoas, elas deturpam muito a questão de ofertar, de dizimar. Eu falo que Deus, ele é maravilhoso porque ele conhece a intenção do nosso coração. E muitas vezes nós que somos assim muito verdadeiros, muito sinceros, a gente acaba pagando um preço alto. Porque eu, por exemplo, eu falo por mim, eu não consigo disfarçar quando algo não está me agradando. Eu falo que eu tenho aprendido até hoje, a duras custas, o meu modo de falar. Porque eu sei que às vezes o meu modo de falar, ele pega pesado. E eu já me questionei muitas vezes, eu estou falando isso sobre a intenção, amém? Por quê? Porque eu sei que eu preciso me policiar. Muitas vezes eu já questionei o Senhor, mas Senhor, sabe Jeremias? Quando ele fala assim, Senhor, eu não vou mais falar, porque eu não tenho mais amizade, eu não tenho mais ninguém. Mas ao mesmo tempo que ele não quer, ele não tem para onde correr. Porque cada um tem um chamado, cada um tem um dom, cada um tem um talento. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas me criticam, só que Deus conhece a intenção do meu coração. E eu costumo dizer que a gente fala mais firme, mais duro, a verdade como ela tem que ser dita, as pessoas não entendem como forma de amor, como forma de carinho, em dizendo, ei, não é assim, eu sei que você é mais que isso, eu sei do teu potencial, eu sei que Jesus te escolheu, eu sei que você é filho, que você é filha, só que a pessoa não entende dessa forma. Ela entende aquela verdade como um algo ruim, e não. Eu escutei uma pregação por esses dias falando exatamente sobre a palavra do Senhor. Sabe por que muita gente não lê a Bíblia? Porque ela contém a verdade. E a verdade que a gente precisa ouvir, ela dói. Ela machuca, porque ela confronta aquilo que nós precisamos, mas muitas vezes nós não queremos. E eu sei que não é fácil. E Deus está trabalhando isso em mim. Mas eu quero te dizer, assim como Jesus colocou nessa passagem aqui, Ele conhece a intenção do coração.
Então, muitas vezes a gente faz e a gente não se dá conta que está fazendo de qualquer jeito. Por isso, eu gostaria que você entendesse que o você ofertar na casa do Senhor, você dizimar, você fazer um voto, é algo muito sério. É algo que você reconhece que Deus está te proporcionando grandes bênçãos, se a chegar até ti, você devolve para Ele não pelo valor, mas eu devolvo como forma de gratidão em dizer: Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, eu tenho uma casa, eu tenho um serviço, que por mais que seja pouco o seu salário, por mais que sua casa seja pequena, por mais que sua casa seja simples, você tem. Muitos não têm, e muitos têm muito mais, têm riquezas, mas ao mesmo tempo que têm riquezas, estão vazios. Por quê? Porque estão vazios da presença de Deus. Então, muitas vezes, né, às vezes as pessoas falam assim: ai, mas a pessoa tem inveja de mim do quê? Eu não tenho nada. Mas você tem tudo, você tem a presença de Deus, você tem comunhão, você é filho, você é filha de Deus. E é isso que faz a diferença, e é isso que nós precisamos entender. Amados, eu já disse aqui muitas vezes, eu e o bispo já passamos por muitas situações financeiras. Mas em nenhum momento faltou para mim deixar de pagar, honrar os meus compromissos. Deixou faltar o mantimento dentro de casa. Eu já tive muita experiência com Deus. É a primeira coisa que lá em casa os 3 fazem. Agora não, porque eu também estou desempregada, né? O pastor Flávio está desempregado, eu também estou desempregada. Mas os 3 têm por esse costume. Recebeu a primeira conta, a primeira coisa que é feita em casa, a gente faz o dízimo do Senhor. É a primeira coisa que a gente faz. Oferta, né, voto. E vou te dizer, a gente tem vivido tantas coisas, o bispo não tem falado aqui, mas a gente há uns meses atrás, teve por 2 meses seguidos, a fatura do cartão dele paga, sem explicação. Dele chegar a ligar, lá no é da Porto, né, o seu. Ligar lá e falar assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha fatura foi paga e não fui eu. Puxaram no sistema e falou: moço, não sei te explicar, só consta como paga. E pagaram um valor até acima, que no mês seguinte ele teve ainda, como é que fala? R$651 de crédito. E vou te dizer que a nossa fatura não é baixa. Porque no cartão tem o seguro dos carros, né? Tem tudo. Tem o seguro da casa, tem tudo. Então, amados, não é barato. E por 2 meses seguidos, isso aconteceu na nossa vida. Fora outras coisas. Esses dias... Não, quando foi? Semana passada? Que eu mandei mensagem para ele, eu falei: marido, faz um Pix, que agora eu não tenho mais dinheiro, então faz um Pix. E ele falou assim, e aí ele falou: não, já vou te fazer. Eu ia fazer o pé. Aí eu falei para ele: manda um Pix para mim que eu vou fazer meu pé. E ele fez. Aí quando foi à noite, aqui, na quinta-feira na igreja, ele falou: eu preciso te contar, você me ligou pedindo um Pix, eu fiz o Pix para você. E aí ele falou assim: você nem imagina o que aconteceu. Aí eu falei: o quê? Um irmão de muitos anos atrás ligou para mim e falou assim: bispo, Deus tocou no meu coração para fazer uma oferta para o senhor, não é para a igreja, é para o senhor. E na mesma hora caiu na conta dele. Nós já tivemos experiências de pessoas procurarem ele e dizer: bispo, Deus tocou no meu coração e eu estou ofertando a você. E não valor baixo, irmão. O que aconteceu com o carro quando a gente foi comprar, eu já contei aqui o testemunho. Isso são experiências que nós adquirimos no caminhar com o Senhor, não por causa de valores. É lógico que a gente, como ser humano, a gente fica irradiante. Mas são experiências de ver
filha, filho, isso não é nada perto do que eu tenho para fazer na tua vida. Então que essa noite você entenda que Deus não quer a quantia, Deus quer a intenção do teu coração. Ele quer que você entenda que quando mais você faz para o reino de Deus, que quanto mais você faz para as obras do Senhor, mais Ele cuida de você e da tua casa. Entenda que não é quantidade, não é valor, e sim intenção do coração. Que vocês entendam isso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você que vai ofertar, dizimar, levante a sua mão. A nossa diaconisa está ali com os envelopes, a presbítera Elaine está ali com a maquininha, e você que vai fazer o Pix, está aqui, ó, 27011502 contra 74, amém? Contar também que ontem a gente recebeu uma bênção. Nós, como eu já tinha comentado há uns cultos atrás, nós estamos providenciando melhorar o som da igreja, né? E a gente tinha cotado por cima, ia ficar em torno de 15 a 20 mil reais com tudo que precisaria comprar. E é um valor muito alto, a gente não dispõe desse valor. E aí, em primeiro lugar, a gente queria pôr a bateria no aquário. Hã? Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra que foi profetizada não depende do bispo, depende de você crer. Porque a diferença está em crer. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós cremos em nome de Jesus. Amados, ontem aqui durante a festividade da igreja, foi na sexta-feira que o Carlinhos veio tirar medida? Foi sexta-feira, né? Quinta-feira. Quinta-feira, o Carlinhos, ele veio tirar as medidas aqui, porque a gente vai pôr a bateria no aquário. E o aquário ficou no valor de R$3.450, o aquário da bateria. E aí eu já tinha falado há uns tempos atrás que a gente vai aos pouquinhos investindo para ter uma qualidade melhor, né? E aí, duas pessoas chegaram pra gente ali no comecinho do culto de ontem. Eu estava com o bispo ali recepcionando as pessoas. E aí a pessoa chegou e falou assim, a gente pode falar um pouquinho com vocês? Eu falei, claro. E aí a pessoa falou assim, quanto fica para colocar a bateria no aquário? Aí a gente falou, nossa, a gente fez a cotação esses dias. Ele veio aqui na quinta-feira tirar a metragem e a gente vai ver o que consegue estar fazendo aí, né? E aí a pessoa falou assim, olha, eu não consigo dar o valor total, mas eu estou ofertando R$1.000 para vocês fazerem o aquário. E eu falei, pode aplaudir o nome do Senhor, amém? Eu falei, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu falei, Deus toca no coração, e ainda comentei com o diácono William. Eu falei, olha, a necessidade e a importância da gente falar das necessidades da igreja. Porque vocês percebem que a bateria fica alta, muitas vezes os meninos não se escutam, aqui as meninas não se escutam, né? Fica até difícil para entender, às vezes, o microfone daí. Só que é tudo muito caro. Então a gente precisa, né? Quanto mais você souber, mais você investir, pode ter certeza que é o Senhor que estará cuidando de tudo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Fique de pé todo mundo, amém? Vamos orar.
Senhor, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante, Senhor, a cada um nas tuas mãos, Pai. Senhor, tu conheces a intenção do coração de cada um, e assim como foi falado, Senhor, nós não queremos luxo, não queremos grandes coisas, Pai. Nós só queremos, Senhor, ter um coração puro e sincero, e cada vez mais entender, Senhor, para continuarmos fazendo a tua obra, Senhor, com excelência. Porque essa é a diferença, Pai. Nós não queremos grandes coisas, mas nós queremos a tua presença. Por isso, Senhor, continua nos ensinando, continua nos moldando. Visita, Senhor, o celeiro de cada um, visita o serviço, visita o lar de cada um. Pai, tu conheces a necessidade, tu conheces, Senhor, as provisões financeiras que os teus filhos precisam. Assim como foi profetizado, eu creio que aqueles que crerem receberão, Senhor, grandes maços vindo da sua parte em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome, nós te louvamos e engrandecemos a ti, amém? Presbítera Elane vai estar passando a salva, você pode entregar. Vai ter salinha? Vai. Queria chamar as crianças aqui na frente, amém? Glória a Deus. Fiquei sabendo que sobrou bolo para as crianças. Mas só para quem entender e fizer a lição, hein? Amém. Ih, olha lá. Amém. Vamos orar pelas crianças? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida dos teus pequenos. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos ele diante da tua graça, Pai. Nós sabemos que grande tem sido a fúria de Satanás com a vida dos teus pequenos, em roubar a identidade, Pai. Mas nós anulamos e cancelamos pelo nome de Jesus. Continua guardando, cercando os teus pequenos, aonde os olhos dos pais não estiverem, que os teus anjos estejam protegendo, Pai, guardando, dá ordem, Pai, para que nenhum homem sanguinário, nenhum homem com uma atitude ruim chegue até os teus pequenos. Guarda a vida deles, Pai, abre entendimento, que lá em cima eles possam entender, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Queria estar chamando o bispo, amém? Vai estar trazendo a palavra hoje. Estenda suas mãos para cá, vamos orar? Senhor, Pai querido e Pai amado, te apresentamos a vida do teu filho. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, sei que ele se preparou, sei que ele buscou em ti, e eu sei que o Senhor falará, Pai, aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Pai, em nome de Jesus, usa ele, Senhor, poderosamente. Senhor, que haja, Senhor, o manifestar glorioso esta noite. Pai, nós sabemos que o inimigo não está contente, mas, Senhor, que em nome de Jesus, neste momento, Senhor, o Senhor possa estar revestindo a cada intercessor, a cada um, Senhor, diante da tua glória, para que nada venha roubar, Senhor. Tira todos os comichões do ouvido. Pai, em nome de Jesus, leva, Senhor, as mentes até ti, Senhor, que haja entendimento da tua palavra, que haja libertação, que haja cura, que haja prodígios e milagres em nome de Jesus, Pai. Assim como já foi falado, Senhor, nós não queremos grandes coisas, nós queremos sentir a tua presença, o teu fogo, Senhor, que consome, que arranca todo o pecado, Senhor, que nos purifica e que nos faz chegar até mais perto de ti. Senhor, sinta-se à vontade para agir em nosso meio esta noite em nome de Jesus, amém? Aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Se for para Jesus tem que ser melhor, irmão. Se for para Jesus tem que ser melhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava meditando hoje. Não. Aqui não foi não. Foi aí. Eu estava meditando hoje a respeito de como o ser humano vive com medo. E o medo tem
literalmente afastado nós da presença de Deus. E eu perguntando, Vanessa, ao Senhor, como que eu conseguiria vencer o medo? E o Espírito Santo disse ao meu coração, entendendo a vossa posição, entendendo a paternidade de Deus, vocês sendo filhos. Você quer um exemplo, Nath? Seu pai fica bravo com você, sua mãe fica brava com você, mas você não obedece. Essa é a questão dos filhos. Você sabe quem você é. Presbítero Ivanildo, pastora Cícera, quando a Sarinha faz alguma coisa, vocês ficam bravos com ela, ela já para, desculpa pai, desculpa mãe, porque há um medo. Mas nós não temos medo de Deus, porque nós não o vemos, porque nós não conseguimos apalpá-lo. E ele falou, o meu povo não tem mais o temor que deveria ter. E o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Nós precisamos entender que o medo da terra, o medo das coisas da terra, estão nos afastando de Deus, estão levando a gente para longe. Toda vez que nós queremos nos afastar de Deus, o diabo tem um barquinho prontinho para nos levar para longe dele. Toda vez. O medo pode nos levar para alguns lugares da onde Deus já nos tirou. O lugar de uma discórdia, o lugar de uma briga, o lugar de dissensões, facções, palavras que não agregam. O medo pode fazer com que nós venhamos cada vez mais para baixo. Eu comecei a falar com Deus, eu falei, pai, o que o medo pode me trazer? O medo, a única coisa que ele te traz, que ele pode te trazer, é o afastamento das coisas a qual você tem na terra, e automaticamente te afasta de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça do Senhor, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Estava falando para o pastor Flávio ali, eu não quero ter nada da terra, eu tendo tudo do céu, eu não preciso de nada da terra. Eu estava escutando algumas coisas de algumas pessoas, e eu escutei assim, eu não quero mais fazer a obra de Deus. Deus está prosperando minha vida, eu quero curtir a minha vida com a minha esposa, não quero mais fazer a obra de Deus. A que ponto que chegamos? A que ponto estamos? A que ponto nós paramos? Não tem mais como. E eu paro para pensar e eu falo, Senhor, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus disse, será que quando eu voltar, no final dos tempos, eu ainda encontraria fé na terra? Eu vou encontrar fé? A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas a certeza daquilo que esperamos. Eu tenho a plena certeza de que Deus vai fazer algo glorioso, Deus vai fazer algo tremendo, Deus vai mover sobre a minha vida, sobre a tua vida. Paz, querido, Deus abençoe. Vai fazer algo para que possa tirar de mim e de você o medo de chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Abra a palavra do Senhor aí no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4 e versículo 18. Olha o que a palavra do Senhor diz. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo.
Quando você ama, pode deixar aqui, não precisa tirar. Quando você ama a Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, de toda a tua força, com tudo que você tem, você olha para a tua esposa, que nem eu estou olhando para mim agora, eu falo, eu amo mais a Jesus do que eu amo a você. Mas sem você na minha vida eu não consigo amar a Cristo Jesus. E ele ainda diz, ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Eu estou temendo algo que Deus está trazendo para mim. Eu não quero participar daquilo que Cristo participou, daquilo que Cristo temeu. O porquê? Jesus teve medo. Você crê que Jesus teve medo no Getsemane, sim ou não? Sim, ele teve medo. Porque por 3 vezes ele disse, Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Você sabe que cálice é esse que Cristo estava falando? É um cálice de vinho? É um cálice com uma água santa, uma água benta? É o cálice do pecado, de carregar, porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. A única coisa que nos distancia de Deus é o pecado. E Cristo, desde o início da criação, Ele estava com Deus, Ele era Deus, Ele é a palavra, Ele é a salvação, Ele é o Espírito que nos guia. Ele nunca se afastou de Deus. No entanto, quando os discípulos vieram até ele e disseram, ei, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse o quê? Aquele que vê o Pai, aquele que vê o Filho, vê o Pai, porque o Filho manifesta aquilo que o Pai é. E como está sendo difícil, falei para o pastor Flávio ali sentado, as pessoas verem Cristo em nós. Eu não sei como eu estou de pé até hoje por tudo que eu já passei. Eu não sei como que o pastor Flávio está de pé. Eu não sei como a Débora está viva. Eu não sei como o presbítero Ivanildo e a pastora Cícera ainda estão de pé. Eu não sei como o Anderson ainda está de pé. Eu não sei como que a Flávia ainda está do lado do Anderson. Mas eu conheço uma pessoa que nos sustentou, que nos guardou, que nos uniu, que nos deixou para cima. Esse é Cristo Jesus que está aqui nesse lugar e dizendo, eu sou contigo, não temas. Eu comecei a colocar alguns tipos de medo. Nós temos o medo simples. As mulheres então, pelo amor de Deus, né? Medo de inseto, aquela barata voadora. Tem medo aí, vaso. Medo do escuro. Medos simples, medos de uma tempestade. Um medo contextual. Assalto. Acidente. Um medo sentimental. Uma decepção amorosa. Lembranças do passado ou do futuro. Mas o que me deixa mais receoso é o medo espiritual, o medo da morte. Para onde iremos nós? Para onde, qual a caminhada da nossa vida? Para onde está nos levando? Para o que está nos guiando? Para onde nós iremos? Se eu perguntar agora aqui, fala assim, daqui 15 minutos Jesus está aqui. E Ele vai arrebatar a sua igreja. Você tem certeza para onde você vai? Você sabe se você vai com Ele ou não? O que está te afastando dEle? O que está te levando para longe dEle? Eu volto a dizer, todas as vezes que nós nos afastamos de Cristo, ou queremos nos afastar dEle, Satanás tem um barquinho para te levar para longe. Mas assim como os medos, o Senhor Ele deixou algo para a minha vida e para a tua vida, para que nós pudéssemos vencer esses medos.
Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Eu quero ler de novo isso para você que está temeroso com alguma coisa que está para acontecer, ou alguma situação que está chegando, ou que você teme algo no futuro. Ele está dizendo: por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Aleluia! Quem é esse Deus invisível que ainda não cremos e temos medo porque não apalpamos? E com uma palavra Ele vem, nos sustenta, nos guarda, nos rege, nos norteia. É o mesmo Deus que disse para Josué, Josué capítulo 1, versículo 9, é o que diz a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus, ela é soberana. Acredite, creia, Ele é fiel e justo para cumprir sobre a minha vida e a tua vida. Josué 1:9. Vamos, gente. Ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso, não temas, não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que fores ou andes. Quem está comigo aí, dá uma glória a Deus aí, irmão. Bate o teu coração e fala: quieta-te, minha alma. Não temas, porque ainda o louvarei. Mateus 28, 20 diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aos séculos, amém. Nós estamos temendo o que, irmãos? O medo que está nos consumindo não é medo celestial, é medo de terra, é medo terreno. É medo de perder as coisas da terra. E o Espírito Santo falou algo comigo a respeito de Josué. Josué ficou 40 anos, nasceu 40 anos, recebeu uma palavra. Ei, Josué, vem cá. Eu vou chamar ainda Caleb e mais 10. Moisés olha para eles e fala: vão, desçam e vão espiar uma terra maravilhosa, uma terra a qual o Senhor disse que nos deu, uma terra a qual o Senhor falou que é nossa e dada por herança. Quando ele parou, quando ele olhou, quando ele falou assim: meu Deus, essa terra aqui é tudo terra de gigante, 2,60 m, 2,70 m, 2,80 m, nós não conseguiremos, nós não vamos conseguir, não vai ter jeito, não tem como. Eles olham para um lado, olham para o outro, vão dormir a noite do primeiro dia. Espera aí, bispo, eles não ficaram um dia só naquela terra? Não, diga comigo, 40 dias e 40 noites. Diga comigo, comendo do bom e do melhor. Acho que vocês não entenderam ainda, né? Entendeu? A Nath entendeu. Eu recebi agora aqui do céu, irmãos. Deus está nos levando para um tempo de uma terra prometida, onde nós comeremos do bom e do melhor. Não é só daqui da terra aqui não, meu irmão, é celestial. Se prepare.
Olha o que a palavra do Senhor diz. Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14. Agora, portanto, Josué estava reunido com todo aquele povo. E Josué diz assim: portanto, temei ao Senhor. Quem nós temos que temer? Diga comigo: não temerei mais as coisas da terra. Para. O pastor Flávio está passando por um período aí também, questão que todo mundo fala perder emprego. Não perdeu emprego, o emprego daquele lugar que perdeu uma pessoa maravilhosa. Você sabe o que eu oro? A minha oração hoje, domingo, minha oração de sexta-feira, quando eu fui ministrar numa vigília, a minha oração, quando eu comecei a orar por cada um de vocês, eu falei: Senhor, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Elzo, a da dona Geralda, da irmã dela, de todos da igreja, porque nasceram no Brasil. Aí você vai falar: nossa bispo, por quê? Eu agradeço pela vida do Anderson, porque ele não nasceu em outro país, ele nasceu no Brasil. Porque o Brasil precisa de pessoas, porque o Brasil é o celeiro de missionários do mundo inteiro. Ei, você tem que entender quem você é. Você é uma pessoa especial, nascida num país maravilhoso, num país que tem liberdade de expressão até agora. Mas o inimigo está tentando cerrar isso que nós fazemos aqui, mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Nós poderemos louvar e adorar ao Senhor a hora que quisermos, no tempo que quisermos, conforme nós quisermos, porque a glória de Deus está sobre a minha vida e a tua vida. E foi assim na vida de Josué. Ele disse: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses os quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e serve de coração a Yahvé. Duas palavras que me chamaram a atenção aí nesse versículo. Diga comigo: integridade e sinceridade. Integridade significa verdade, sinceridade, amor, e verdade, promessa. O Deus de promessa, aquele que te prometeu, é fiel e justo para te levar aonde Ele desejar e conforme Ele quiser. Ele tem algo para mim, Ele tem algo para você. Mas muitas vezes o medo da onde Ele vai nos levar paralisa tudo aquilo que Ele tem como promessa para nós. Levante sua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. O medo não vai mais te paralisar. A tua alma não vai mais te paralisar. Porque a partir de hoje, os seus olhos e os seus ouvidos, que são as portas para o alimento da tua alma, receberão de Deus, olharão verdadeiramente as coisas do Senhor, escutarão a voz do Espírito Santo de Deus, e o inimigo não mais vos poderá fazer mal algum, em nome de Jesus. Segundo Reis capítulo 6, versículos 15 ao 19. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, 16, 17, 18 e 19. Diz assim: no dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou. Alguém sabe quem que era o servo de Eliseu? Diga comigo: Geazi. Ele disse: ai meu senhor, o que haveremos de fazer? 16. E o profeta acalmou dizendo: não tenhas, não entendi, não tenhas, viu Janaína?
não tenhas medo. Hoje é o dia de romper. Não tenhas medo. Vai nessa tua fé, mulher, em nome de Jesus. Ele disse: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. 17. E em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, ou ó Senhor, abra os olhos dele a fim de que ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Versículo 18. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou ao Senhor, ou assim a Yahvé: rogo-te que firas estes homens com cegueira. E aquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme pediu Eliseu. Versículo 19. Então Eliseu, oh glória, lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Presta atenção, meu irmão, olha só. Eliseu está no momento totalmente ali, olhando tudo aos arredores dos campos, das montanhas, soldados para tudo quanto é lado. E Eliseu estava tranquilo ou ele estava temeroso? Alguém sabe? Tranquilo ou temeroso? Tranquilo, irmão. Pergunta para mim, por que ele estava tranquilo? Se ninguém falar, eu não vou dizer. Por que ele estava tranquilo? Por uma única coisa: ele confiava no Senhor. Ele sabia em quem ele cria. Geazi estava servindo a Eliseu, e Geazi começou a olhar e ver toda aquela planície, todas aquelas coisas, todos aqueles soldados. São todos eles contra nós, 180 mil homens contra 2. Podem se levantar 11 mil demônios contra a tua vida, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e você não será atingido em nome de Jesus. Geazi olha para Eliseu e fala assim: Eliseu, meu senhor, o que faremos nós? Eu fico imaginando Eliseu olhando para ele e falando assim: tu andaste comigo já há tanto tempo e você ainda não entendeu nada, Eliseu. Acalma aí teu coração, Eliseu. E Geazi, acalma o teu coração, Geazi. E Eliseu continua fazendo aquilo que ele estava fazendo. Chega num determinado momento: Senhor, meu mestre, eu estou tão angustiado, tão agoniado, tão temeroso aqui, tão ansioso. Ansiosidade. Hoje o Senhor está olhando lá de cima para nós e fazendo assim: acalma. Ansiosidade não. O Senhor está tirando literalmente dos teus pensamentos toda ansiosidade. Lançai sobre mim todos os vossos anseios, que é a ansiosidade. Lança sobre ele, descansa, aguarda, tranquilize. Geazi olha para Eliseu e fala assim: meu senhor, o que faremos? Eliseu olha e fala: Senhor, abre os olhos do menino, por favor. E a palavra do Senhor diz que Geazi enxergou carros de fogo, cavalos de fogo, todos ao redor de Eliseu. Ei, presta atenção, todas as vezes que você estiver no lugar, que você pensar que você está sozinho, eu quero que você feche os seus olhos e faça uma oração. Você vai dizer: Senhor, os mesmos cavaleiros de fogo, os mesmos carros de fogo que estavam com Eliseu naquela batalha, que eles estejam comigo agora aqui a me proteger. E eu quero te dizer, creia e confie, porque
porque Deus é contigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porquanto Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele não te deu qualquer espírito. Ele não te deu um espírito de covardia que fica totalmente temeroso com as coisas do dia, as coisas ao meio-dia, da tarde, da noite. Não, o Senhor está dizendo aqui: eu te dei um espírito de valentia, um espírito de poder, um espírito de amor e de equilíbrio. Imagine Daniel dentro da cova dos leões, mas antes dele ir para lá, deixaram os leões de jejum, não alimentaram. E chegou o dia que falaram: ó rei, o mesmo decreto que o Senhor fez vale para Daniel também, ele tem que ser jogado na cova dos leões. Eu fico imaginando Daniel descendo para aquela cova, a mando dos soldados, e ele tinha que descer, não tinha como, não tinha jeito, e ele para, e ele começa a escutar os rugidos, creio que no meio da escada onde ele desceria para a cova. Será que ele ficou temeroso? Eu não acredito nisso, porque eu acredito no Deus que ele acreditava. E Deus fez Daniel acessar um lugar dentro dele. Você sabia que você tem várias portas dentro de você? Você sabia que você tem um molho de chaves dentro das suas mãos espirituais, que é a tua mente? Você só precisa saber quem você é para começar a pegar essas chaves e acessar lugares dentro de você que você ainda não conhece, para ir para onde Ele deseja que você vá e fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você não é somente um ser humano, ei, você é filho de Deus, e os filhos de Deus estão cheios de promessas que Ele deixou. Nós temos acessos a esses lugares, mas nós precisamos conhecê-lo. E a palavra do Senhor diz, quando Ele disse: continue em conhecer a Deus, cada vez mais a Deus, porque quanto mais você o conhece, mais lugares você acessa. O inimigo tem sabotado os filhos de Deus, tem escondido os filhos de Deus, mas eu creio que este lugar, literalmente, nesta cidade, neste bairro, é um hospital para poder levantar aqueles que estão caídos, para que eles possam entender quem são em Cristo Jesus. E Daniel desce para a cova dos leões, escuta os leões ali, e eu fico imaginando aquele animal querendo ou tentando alguma coisa, e o Senhor falando: quieta, fica quieto, fiquem quietos. E Daniel olhando para o céu e orando: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, como é bom te servir, como é bom orar, falar contigo 3 vezes ao dia, às 6 da manhã, ao meio-dia e na viração do dia às 18 horas. Como é bom estar na tua presença, ó Senhor, e os leões rugindo. Eu creio que os leões não sentiam o cheiro deles, sentiam o cheiro do puro azeite, da prensa de Cristo, da prensa de Deus sobre a vida dele. E a palavra do Senhor diz que ao amanhecer, o rei, amigo de Daniel, chegou e disse: ó Daniel, por um acaso o Deus que tu serves, o Deus de Israel, pôde te livrar
desta cova de leões? E ele disse: tão quão vive o Senhor. Hein, gente, entendam. O Senhor está dizendo aqui: então quão vive Ele está te livrando de um lugar que era um lugar para a morte. Ele está te livrando de um lugar que aonde você iria literalmente morrer, espiritualmente. E o Senhor está dizendo: eu te peguei e te guardei com a minha destra fiel, e te livrei do mal daquele lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, amigos de Daniel. A palavra do Senhor diz que eles foram e se levantaram e não adoraram ao meio-dia a estátua do rei que foi levantada. Chegaram para o rei e falaram assim: vamos aquecer 4 vezes mais. E a palavra de Deus diz que eles foram o quê? Amarrados. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados. E a palavra de Deus fala que quando eles abriram aquela fornalha, os 2 soldados que estavam na frente foram consumidos pelo calor. E aqueles 3 amigos de Daniel foram jogados dentro da fornalha. E subiram, porque a fornalha tinha uma visão de cima. E começaram a olhar daquela parte lá de cima, na fornalha lá de baixo. O fogo consumiu aqueles 3, sim ou não? O que o fogo consumiu? Consumiu o quê? As cordas. Deus livrou-os da fornalha? Não. Deus muitas vezes não vai te livrar daquilo que você tem que passar. Deus, Ele vai fazer com que as cordas que te machucaram vão ser queimadas, e Ele vai te livrar, vai dançar junto com você, porque eu não vejo 3, eu vejo 4 ali dançando dentro da fornalha. Deus só vai permitir sobre a minha vida e a tua vida aquilo que Ele quer permitir. Ei, você tem um dono. Você tem um dono. Mas para suportarmos todas essas coisas, nós temos que nos revestir. Abra a palavra do Senhor aí, você que trouxe a Bíblia. Efésios capítulo 6, versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18 nós vamos ler. O que o Senhor está colocando sobre a tua vida hoje é aquilo que você vai começar a usar para suportar o dia mau. E diga comigo: e eu vencerei o dia mau. A palavra do Senhor diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Ei, irmão, o que Deus está dizendo aqui, pode deixar. O que Deus está dizendo aqui é que quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós podemos ir para a batalha firmemente. Nós vamos resistir ao dia mau, nós vamos permanecer inabaláveis, e detalhe, nós não vamos retroceder, olhar para trás. Versículo 14. Então, estai portanto firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Ei,
Presta atenção que a palavra do Senhor diz que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito. Ei, o Espírito aqui está com letra minúscula ou maiúscula? Orai no Espírito Santo. É Ele com você e você com Ele, em todas as circunstâncias da sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Não importa aquilo que você está passando, em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade, insistência. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, olha para mim. Tem gente que está orando 2, 3 minutos e para. Se o Senhor não me atender, está tudo bem também. O Senhor está falando, ei, insista. Insista, Jô. Vai, Jô, insiste. Não para. Não é para parar a sua petição, insista. O Senhor está falando, fala para ela insistir, não parar, não desista. Não desista. Continue. É tudo permissão de Deus. Ele vai conhecer a esse Deus a qual vocês servem. Ele vai conhecer, por bem ou por mal. O plano de salvação na vida dele já foi decretado. Ele não vai morrer. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Quem são os santos, irmão? A imagem que está lá? Não, somos nós. Santo significa separado. Ei, vigiai com toda a perseverança em oração por todas as pessoas. Capacete da salvação, Jesus. Couraça da justiça, Jesus. Cinturão da verdade, Jesus. Sandália da propiciação, do evangelho da paz, Jesus. Escudo da fé, Jesus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Jesus. Revista-se de Cristo todos os dias e não pare. Você que precisa hoje de um revestimento. Você sabe o que significa revestir? A palavra revestir é vestir aquele que já está vestido. Então precisa de um revestimento. Você que precisa de um revestimento dessa couraça, vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Eu já estou aqui porque eu necessito demais disso. Você que precisa, necessita, vem até aqui. Em nome de Jesus. Eu preciso. Eu preciso disso, eu preciso. Eu sou o primeiro, estou aqui, eu preciso. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias, eu preciso também. Você vai estar falando, eu preciso mais que o Senhor, não. Todos nós precisamos, porque esse revestimento, ele é... Pode chegar, mano. Esse revestimento é para que nós possamos suportar, guerrear. Sabe essa guerra travada? Você parece que o negócio não... Mas hoje está sendo quebrado. Hoje está sendo quebrado. Em nome de Jesus. Hoje está sendo quebrado, despedaçado. Feche seus olhos. Tem mais gente, tem mais gente. O revestimento é para todos.